Olá, bem-vindos ao sexto exemplo de dinâmica rotacional. A gente vem falando aí exaustivamente a respeito de situações envolvendo rotação e translação onde não há deslize, né? Onde a gente pode perfeitamente aplicar a nossa aceleração angular como sendo a aceleração sobre o raio. Entretanto, existem situações, evidentemente, que não são tão ideais, né, no nosso dia a dia. E essas situações envolvem deslize. Então, uma situação muito assim comum seria, por exemplo, um carro que vai arrancar e na arrancada ele dá primeiro uma deslizada e depois ele ganha movimento. Né? O pneu dá aquela patinada assim, pum, e vai em seguida. Bom, esse movimento, ele é um movimento bastante complexo e eu queria saber quanto tempo ele precisa deslizar até que o carro entre em movimento, o sistema entre em movimento, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar um sistema que não é tão ideal assim, onde esse deslize faz parte e a gente tem que levar ele em consideração. Bom, o que a gente precisa saber? Bom, surpresa, um pneu tem raio errão, né? Ele possui uma massa M, ok? Tá aqui. Ele, além de tudo, bom, vamos colocar os vetores de praxe, né? Ele tem um peso que é dado por G. Isso aqui também não é novidade para ninguém. Ele age na superfície, a superfície devolve uma normal. Eu vou devolver essa normal aqui de roxinho, não é isso? Tá aqui. Essa é a minha normal. E que mais? E existe atrito. Por mais que ele esteja patinando, né? Esse atrito, uma hora, ele vai começar a fazer efeito. Senão esse carro não vai sair nunca do lugar, né? Então, existe um atrito e a gente tem que levar em consideração esse atrito. E o atrito, conforme a gente já sabe em sistemas girantes, ele está para frente. Então, aqui está a nossa força de atrito. Existe atrito nessa situação. Bom, o que a gente precisa guardar aqui em termos de informações essenciais? As informações essenciais são as seguintes. Primeiro, existe um atrito, esse atrito ele é cinético e estático, então eu não vou entrar nesse mérito agora, eu vou simplesmente chamar de μ, beleza? O sistema de... Eu vou considerar o pneu como se fosse um anel, tá? Então, o momento de inércia dele vai ser dado apenas por mr2. Ok. Que mais? Ele parte do repouso, né? Então, eu já posso colocar uma situação aqui. A velocidade inicial dele é 0, né? E tem mais coisa, que seria... eu quero saber o tempo do deslize. Então, quanto tempo ele gasta nesse deslize? É uma pergunta um pouco estranha, né? Mas quanto tempo ele vai gastar para esse deslize? Então eu tenho que separar esse movimento, essa situação, em dois momentos específicos, tá? O momento seria antes da translação inicial, antes do carro movimentar translacionalmente, né? E eu sei o seguinte, imediatamente antes, né, da translação, então vamos colocar assim, as condições de contorno para essa situação. Imediatamente antes da translação, a gente pode considerar que essa velocidade que a gente está determinando aí, ela é diferente de R ômega, beleza? Lembrando que esse ômega é um ômega em função do tempo, né? É uma velocidade angular. Então a minha velocidade linear ela é diferente da angular, porque ele está deslizando, né? E eu posso separar como segundo momento logo após, né? Então eu posso colocar assim, ó, imediatamente após. Então vou só colocar aqui, após. Eu vou ter uma situação onde esse V, né, que é uma função... Aqui eu esqueci de colocar, então, já que é ômega t ali também, vamos colocar o nosso V de t aqui também, para ficar mais bonito, né? A gente vai chegar aqui nessa conclusão que após, né, a translação iniciar, eu tenho a minha velocidade V de t aumentando, então esse cara aqui aumenta,
beleza? Enquanto a velocidade angular diminui. Então ela antes era que negócio lá frenético e depois ela dá uma diminuída, o carro vai começar a andar. Bom, então eu posso simplesmente colocar que o meu ômega t aqui, ele diminui imediatamente após, né, o início da translação. Claro que isso aqui é um instante muito específico que eu estou pegando. Bom, e nesse sentido, né, só para complementar isso aqui, deixa eu trocar a cor da canetinha. Em face disso, se há deslizamento, vamos colocar isso aqui bem definido, há deslize. Se há um deslize, o meu V começa a igualar, né, o meu ômega T aqui. Tranquilo? Lembrando que esse V meu é um V de T, né? Eu estou com a mania de colocá-lo sem. Então é um V de T aqui. Bom, o que a gente vai fazer agora é o que a gente já faz de praxe, né? Se esse pneu ele está ganhando uma angulação, uma velocidade angular, né? Ele tem uma velocidade angular inicial, né? E eu tenho que fazer a análise vertical e horizontal, tanto do movimento translacional quanto do rotacional, beleza? Vamos fazer isso? Então vamos lá. Aqui, deixa eu já aproveitar a quebra de página aqui. Então eu vou colocar primeiro uma análise vertical. Análise vertical dessa situação. Bom, se a gente for olhar bem o desenho aqui, verticalmente falando, a gente tem só o peso e a normal para serem analisadas, não é isso? Então, nesse caso aqui, eu terei um equilíbrio entre os dois, né? O peso ele tem que equilibrar com a normal. E por que eu tenho que levar em consideração a normal? Porque existe atrito, né? Então, se existe atrito, eu posso, assim, tranquilamente considerar que FA vai ser o Mi vezes o MG, né? Porque o peso é igual a normal nesse sentido. Então, eu já vou deixar essa relação aqui. Isso aqui é for kids, né? Todo mundo, desde os fundamentos de física, desde o seu ensino médio, sabe fazer essa analogia. Bom, agora eu tenho que fazer a minha análise na horizontal. Então, deixa eu só colocar aqui. Na horizontal, então, a gente tem o seguinte. Então, vamos fazer a nossa análise aqui na horizontal. Horizontal. Aqui, nós teremos que eu tenho a minha força de atrito, né, basicamente, e pronto, né, não existe mais nenhuma força aí que esteja nessa figura aí para ser analisada. Então, na horizontal, a minha força de atrito é a própria resultante. Então, a minha força de atrito, na verdade, vai ser a massa vezes a aceleração que o sistema irá adquirir. Bom, isso pensando translacionalmente, né? Mas pensando rotacionalmente, tem um torque aí nessa parada. Porque essa força de atrito aqui está a uma distância R aqui do centro de massa do meu pneu, né? Essa força de atrito ela está realizando um torque, né? Então eu tenho, por obrigação, fazer a análise rotacional dele. Então o meu torque aqui, na verdade, será a força de atrito vezes a distância R. Ok. E isso tem que ser igual ao momento de inércia desse conjunto vezes a aceleração angular que ele irá adquirir. Bom, até aí tudo bem, né? Não tem muito segredo, assim, não é nada diferente do que a gente tem feito até agora. O que a gente precisa agora é achar essa aceleração, essa danada dessa aceleração aí. Então eu vou trabalhar basicamente com isso aqui, ó. E já vou fazer as substituições que me é devidas, né? Eu vou simplesmente pegar essa força de atrito e substituir aqui. Então vamos lá, eu vou mudar a cor da canetinha, vou passar um azul mais escuro aqui e vamos ver o que isso vai dar. Então aqui, na verdade, eu terei Mi vezes... esse Mi meu tá muito parecido com o M, tá? Mas deixa eu diferenciá-lo com uma perninha mais longa aqui. Mi vezes MG, que é a minha força de atrito, tem que ser igual a MA. Claro,
eu posso cortar os M's aqui nessa brincadeira, né? Então, eu terei que A vai ser exatamente igual a Mi vezes G. Beleza? Bom, eu vou colocar um sinal de menos aqui, porque esse torque ele vai estar agindo contra o movimento do pneu, igual a gente viu no caso do anel passado, né? O pneu ele vai movimentar para frente e... Não, se bem que ele está a favor, não tem necessidade dele ser menos aqui não. Né? Não pode ficar sem esse menos aí, sem o menor problema. Desculpa o trocadilho. Bom, agora uma vez que eu tenho esse valor de A, né? E detalhe, eu tenho que fazer a análise dessa outra fórmula aqui também, né? Então, vamos fazer a análise dela. Eu tenho que o meu torque, na verdade, ele vai ser dado por... Deixa eu ver aqui. Vamos isolar ali. Ou será que eu... Acho que eu já vou isolar esse alfa aqui, tá, galera? Olha se vocês concordam com isso. Alfa vai ser igual ao... Mas bem que ali vai ficar bem ali no meu vídeo ali. Alfa vai ser igual a FA vezes R. FA vezes R. Isso tudo dividido pelo momento de inércia. Confere? Então, bora fazer isso. E alfa será igual a Mi mg, isso tudo aqui que multiplica R, isso tudo dividido pelo momento de inércia que a gente já definiu lá em cima, né? Que é mr2, não é isso? Então, aqui embaixo será mr ao quadrado. Posso cortar esse r com esse quadrado aqui, posso cortar esse m com esse m aqui. Eu vou chegar à brilhante conclusão que alfa é igual a mi vezes G sobre R. Confere? Mi vezes G sobre R. Bom, beleza. Então, eu não posso considerar, se há um deslize, eu não posso considerar que o alfa ele está ligado completamente como alfa R nessa situação, porque existe o deslize, né? Então, eu vou ter que considerar esses dois momentos de forma distinta. E esses dois momentos de forma distinta é o seguinte: a aceleração translacional, eu vou escrever aqui com uma outra cor aqui, pode ser esse verde. Essa aceleração translacional, vou colocar só o trans aqui, ela faz com que a roda ganhe velocidade. Ótimo, ele está dando aquela derrapada antes de vazar na braquiária, né? E isso aqui vai ser dado por uma velocidade linear, né? Um v de t, vamos colocar assim, que será dado por, partiu do repouso, VO mais AT, não é isso? Então seria VO0 mais o ar. O ar é μg, né? Ou seja, mi vezes g vezes o t. Então, a minha velocidade translacional vai ser dada por essa relação aí. Enquanto a minha velocidade rotacional, ela vai ser dada da seguinte maneira. Aí é como ômega, né? Eu vou fazer uma analogia entre as duas equações. O ômega de t, que está aqui, ele vai ser o meu ômega inicial, né? Porque ela tem um início da rotação. Agora que vem um porém. Por isso que eu ia colocar ali logo um valor de... Não, se bem que não. Eu posso simplesmente, já que ele vai perdendo, né? Que eu coloquei essa situação aqui inicialmente, né? Que esse ômega diminui ao longo do tempo. Então, aqui eu vou ter que colocar um valor negativo, né? Para essa aceleração angular. Então, vai ser ômega 0O dado por alfa t, que vai ser simplesmente mi vezes g, lembrando que isso aqui é mi, tá? Sobre r, que multiplica t. E lembrando que esse sinal negativo se deve ao fato de que essa velocidade angular vai cair na medida em que a translação vai imperando, né, no movimento. Bom, um tempo depois que ele entrou em movimento, né, a translação já está bombando, né, cortando na alta, a gente pode considerar que esse tempo gasto no deslize, né, entre o deslize, entre o ponto que ele deu a partida, deu aquela acelerada e o ponto que ele ganhou a translação, esse tempo de deslize, vamos colocar assim, tempo de deslize,
esse tempo de deslize nós vamos chamar ele de T estrela. É um tempo que a gente está procurando, né? O intervalo de tempo que nos remete aqui à pergunta inicial do problema. Eu posso considerar, então, translacionalmente, né, já que V é igual a ômega R, eu posso simplesmente chegar aqui e falar assim, olha, o meu V de T, lembrando que esse T é um T estrela, ele vai ser dado por R ômega, né, ômega R, mas no caso aqui para nós, a gente tem que respeitar a ordem, vai ser R ômega de T estrela. Ok. Então, o que, que vem a ser o meu V de T? O meu V de T é esse cara aqui, ó. Então, eu posso simplesmente já fazer a substituição dele lá. Vai dar G que multiplica mi vezes o T estrela, obviamente, tá aí, que tem que ser igual a ômega 0 O, né, ômega 0 que multiplica R, menos, porque ele vai perdendo ômega ao longo do tempo, não é isso? Esse valor que a gente acabou de achar aí, que é o menos G mi T estrela. Ok, sem problemas. Bom, agora nos resta saber quanto vale esse T estrela, né? Então seria que esse cara vai para o outro lado, ele vai com sinal trocado, vai somando, seria 2 vezes G mi T estrela, não é isso? Tem que ser igual a ômega 0 vezes R. Logo, o meu T estrela vai ser dado por ômega 0 R dividido por 2 G mi. Ok. Pronto. Zé Fini. Tá aí. Este é o tempo de deslize do pneu. É o tempo decorrido entre o início do deslizamento e o início da translação. Beleza? Opa, saiu cortado no vídeo ali. Então, tá aí definido. Este é um exemplo que cabe um deslize, né, uma situação que não é tão ideal assim, e que a gente tem que fazer a análise das condições de contorno desse problema. Então, até o próximo exemplo.